A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco, pois Ele está no meio de nós. Está conosco hoje, no nosso último encontro com o estudo do livro do Deuteronômio. Mas não é o nosso último encontro com a palavra de Deus, pois, que diz no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, o mandamento ou a palavra está ao teu alcance, em teu coração, em tua boca. Cumpre, coloque em prática. E é isso que nos faz nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus. Hoje, a palavra encarnada, que é o próprio Cristo, que está em nossas vidas. E Jesus Cristo é a chave de leitura para muitos textos do Antigo Testamento, que pode nos causar uma estranheza por conterem situações de extrema violência. E é isso que nós vamos ver no encontro de hoje. No Antigo Testamento ou na Primeira Aliança, muitos livros a gente quase não lê, por se tratar de histórias que a gente não sabe o contexto, que são difíceis de compreender, como os textos que nós vamos ver hoje, no livro do Deuteronômio. Alguns textos que expressam uma violência muito grande. E aí a gente pode ficar se questionando: como entender esses textos? Como eu posso, após uma leitura dessa, dizer palavra do Senhor, aonde se expressa uma violência tremenda? Então, são esses questionamentos que muitas vezes a gente fica, na nossa cabeça. Hoje, então, vamos trazer 3 pontos importantes para nós podermos compreender esses textos. Então, vamos lá. Veja o primeiro texto que está no capítulo 13 do livro do Deuteronômio. No versículo 2 até o versículo 19. Ele começa falando sobre a idolatria. E ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, por uma pessoa individual, uma idolatria individual. Uma pessoa que leva as outras, como diz aqui, a adorarem outros deuses, como um profeta ou um vidente. Vamos seguir deuses estrangeiros e prestar-lhes culto. E aqui, no versículo, então, 6, diz assim: esse profeta ou vidente de sonhos será executado por ter pregado a rebelião contra o Senhor, nosso Deus. E no finalzinho diz ainda: assim extirpará de ti a maldade. A partir do versículo 7 vai falar nos casos de família, um caso familiar. Se um irmão teu te incitar, te convidar, para prestar culto, como diz no versículo 7, vamos prestar culto a deuses estrangeiros, desconhecidos para ti e para teus pais. No versículo 9 diz assim: não lhes dará atenção, nem o escutarás. Não terás piedade dele, não terás compaixão dele, nem o acobertarás. Pelo contrário, tu o matarás. Tua mão será a primeira na execução, e as mãos dos parentes a seguirão. Tu apedrejarás até morrer, pois tentou afastar-te do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. E no versículo 13, um caso coletivo, onde os vizinhos, a sua família, vai dizer assim: vamos prestar culto a deuses estrangeiros e desconhecidos. No versículo 16, vai falar assim: passará o seu vizinho no fio da espada,
Dedicarás ao extermínio a cidade com todo o que houver dentro e com o gado. Amontoará os despojos na praça e incendiarás a cidade com todas as coisas que ali houver. Então veja um texto que é muito forte na questão da idolatria. Prestou culto ou fez com que as outras pessoas prestassem culto a deuses estrangeiros, a deuses estranhos, a não sendo Javé, terá como punição a morte, o apedrejamento. No capítulo 6, nós temos um texto também falando das festas de culto ao Senhor. Nesse texto vai dar as explicações para se celebrar bem as grandes festas, a Páscoa, o Pentecostes, a festa das tendas. No final do capítulo 16 vai falar de alguns cultos proibidos. Veja o que diz no versículo 21, capítulo 16. Não plantarás postes sagrados nem árvores junto ao altar que ergueres ao Senhor teu Deus. Não erigirás estelas, porque o Senhor teu Deus as detesta. Isso é uma alusão aos cultos praticados pelos cananeus, uma prática que o rei Manassés estava incluindo no culto, confundindo a cabeça do povo. E que com Josias, com a reforma de Josias, essas práticas deixaram de ser feitas, né? Então o culto ficou puro, apenas o Senhor Javé é cultuado. E continuando, no capítulo 17, vai falar sobre os processos de idolatria. Continua falando sobre os processos de idolatria nos cultos a deuses pagãos. E aqui diz que homem e mulher que façam o que desagrada a Deus devem ser retirados das suas casas. Olha no capítulo 17, versículo 5. Farás sair às portas o homem ou a mulher que cometeu o delito, e o apedrejarás até a morte. Então, o povo judeu, quando está escrevendo isso, eles querem garantir a fidelidade, a aliança com o único Deus. Ainda no capítulo 17, no versículo 8 seguintes, vai falar dos sacerdotes levitas. E aqui diz assim, que se o julgamento de uma pessoa for muito difícil, vai levar o culpado, ou o suposto culpado, para um sacerdote levita. E olha o que diz no versículo 10. Aquilo que te disserem no lugar escolhido pelo Senhor, tu o farás, cumprindo a decisão deles. Cumprirás sua decisão e porás em prática sua sentença, sem te afastares à direita ou à esquerda. Aquele que por arrogância não obedecer ao sacerdote posto a serviço do Senhor teu Deus, nem aceitar sua sentença, morrerá. Assim vai extirpar do meio de ti a maldade. O povo, ao tomar conhecimento, aprenderá a lição e ninguém tornará a agir com arrogância. No capítulo 19, vai falar que o testemunho de uma única pessoa não é válido. Olha o que diz no versículo 15. Somente mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas se poderá decidir uma causa. Então, uma pessoa sozinha não é prova para condenar outra pessoa a ser punida. Precisa de 2 ou 3 pessoas para testemunhar. E no versículo 16 vai dizer assim: se uma testemunha de má fé se apresentar contra alguém, acusando-o de rebelião, as 2 partes comparecerão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e juízes. Os juízes investigarão a fundo. Se resultar que o testemunho é falso e que caluniou o seu irmão, fareis com ele o que tentava fazer ao seu irmão, e assim retirará a maldade do povo.
No versículo 20 diz que os demais, ao tomar conhecimento, aprenderão a lição e não voltarão a cometer semelhante maldade entre os teus. Não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. No capítulo 21, versículo 18 seguintes, vai falar sobre os filhos rebeldes. Ouçamos. Se alguém tiver um filho rebelde e incorrigível, que não obedeça a seu pai nem a sua mãe, e não lhe dá atenção apesar de o corrigirem, seus pais o agarrarão, o conduzirão às portas do lugar, aos anciãos da cidade, e declararão na presença dele: este nosso filho é rebelde e incorrigível, não nos obedece, é um comilão e um beberrão. Então os homens da cidade o apedrejarão até morrer. Assim extirpará a maldade de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, aprenderá a lição. Já imaginou? Um filho, porque não obedece o pai e a mãe, será apedrejado até a morte, para servir de exemplo aos outros que assim procedem em suas vidas. Olha o capítulo 22, versículo 22 seguintes, aonde diz sobre o adultério: se surpreenderem alguém deitado com a mulher de outro, os dois terão de morrer, aquele que se deitou com ela e a mulher. Assim extirpará a maldade de ti. E no versículo 23 vai falar de alguns casos de violação. Se alguém entrar num povoado, uma jovem prometida a outro, se deitar com ela, conduzirão os dois às portas da cidade e os apedrejarão até morrer. A jovem, porque dentro do povoado não pediu socorro, e o homem, por ter violado a mulher de seu próximo. Assim extirpará a maldade de ti. E aí no versículo 25 diz assim: mas se foi no despovoado que o homem encontrou, ou seja, num lugar deserto, encontrou esta jovem e se deitou com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Não farás nada, jovem, não é ré de morte. É como se alguém atacasse o outro e o matasse. Ele a encontrou no despovoado e a jovem gritou, mas ninguém podia defendê-la. E no versículo 28 vai dizer assim: se alguém encontrar uma jovem solteira, a agarrar e se deitar com ela e o surpreenderem, o homem que se deitou com a jovem dará ao pai dela 50 siclos de prata e terá de aceitá-la como mulher, por tê-la violado. Não poderá despedi-la por toda a vida. Então terá que aderir ao casamento. No capítulo 25 temos algumas punições para a mulher que defende o seu marido. Vamos ver aqui, veremos no versículo 11 e 12 desse capítulo 25. Se um homem estiver brigando com o seu irmão e se aproximar a mulher de um deles para defender seu marido daquele que lhe dá soco, estender a mão e agarrar o outro por suas vergonhas, tu lhe cortarás a mão sem compaixão. Então, além da lei do talião, aquela que fala olho por olho, dente por dente, esta passagem é a única que tem punição, além da lei do talião, que a punição é a mutilação, o corte da mão da mulher. No capítulo 28, do versículo 15 até o versículo 68, tem violentas maldições contra a infidelidade do povo. E aí, meu irmão, minha irmã, como dizer, após uma leitura dessa, palavra do Senhor? É muito estranho. Como Deus, o Deus da vida, o Deus que nós vimos nos outros encontros, o Deus de amor, o Deus que nos escolhe, que nos elege, que nos dá a bênção, que nos dá a vida e faz tudo para escolhermos a vida. Como esse Deus pode
ser tão cruel a ponto de mandar uma pessoa à morte, ser punida com um apedrejamento, ser maldita e que não terá vida. Então aqui nós temos 3 pontos muito importantes para compreendermos esses textos, não só esses, mas todos os outros textos do Antigo Testamento. O primeiro ponto é o contexto histórico. O segundo, temos que saber interpretar a partir de Jesus Cristo. Em terceiro, entender a pedagogia do povo judeu, que gostam de educar sempre com contrapontos da Bíblia, uma comparação entre o certo e o errado, a bênção, a maldição, a vida, a morte. Primeiro ponto, o contexto histórico. Nós, ao lermos a Bíblia, temos que situar o texto no contexto em que ele foi escrito. Por que foi escrito assim? O que se passava na vida do povo e o que o autor queria transmitir para aquele povo primeiro que pegou esta palavra, pegou esses escritos. Então, isso é importante. E no livro do Deuteronômio, nós temos um pano de fundo do medo. O medo que faz com que o povo, vendo os acontecimentos, a queda do Reino do Norte, tomar atitudes rígidas para que não caiam também na mesma falha, abandonando as leis de Deus e sendo punidos com a dominação de um povo estrangeiro. Deste medo nascem leis para garantir a fidelidade à aliança. Leis contra a idolatria, leis religiosas, do culto e da unidade familiar. A reforma do rei Ezequias é justamente para evitar que o povo caia na maldição de ser dominado por uma nação estrangeira e ser levado para o exílio, como o Reino do Norte sofreu as consequências da sua infidelidade, tão anunciada pelos profetas. E aí vem o reinado de Manassés, que abandona toda a reforma e a vontade de se manter fiel ao único Deus que Ezequias queria. Manassés tem um reinado violentíssimo. Olha o que diz no segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 16. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que tinha feito pecar Judá, levando-o a fazer o mal aos olhos do Senhor. E este reinado durou 45 anos, em que Manassés desrespeitou o templo, os sacerdotes, trouxe deuses estrangeiros para serem cultuados, principalmente deuses cananeus. E isso causou uma abominação muito grande àqueles que queriam seguir firmes ao propósito da aliança tida com Moisés. Este é o pano de fundo das leis religiosas tão rígidas, pois, diante de um reinado cheio de violência e infidelidade à aliança, o povo só tinha que dar uma resposta também violenta, pois o medo era muito grande. Judá e Jerusalém estavam horrorizados com a tamanha violência e destruição que Samaria e Israel receberam no Reino do Norte pela sua infidelidade. Então eles procuram de todas as maneiras fazer com que o povo se mantesse fiéis, em especial os governantes. No segundo ponto, ou na segunda chave para entendermos esses textos difíceis, temos a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos revelou quem realmente era Deus. Deus é um juiz, Deus é um chefe de exércitos. Deus foi apresentado por Jesus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom, é o papaizinho, como diz Paulo, né? Então Jesus é a grande chave para a Bíblia toda e devemos sempre levar em consideração a prática de Jesus.
Então, todo o texto da Bíblia que a gente for ler, seja do Primeiro Testamento ou do Segundo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento, nós temos que ter esta pergunta em nossa cabeça. Então, para lermos esses textos do Antigo Testamento, devemos ter uma pergunta em nossa cabeça. Como será que Jesus leu e interpretou esses textos? Jesus, na sua vida, ele teve uma prática libertadora. Ele não veio para castigar ou condenar. Veja as diversas passagens da pecadora que ia ser apedrejada, Maria Madalena, dos pecadores que ele foi fazer a refeição em suas casas, Zaqueu. Jesus, ele foi vítima, ele sofreu na pele desta legislação violenta. Jesus veio para nos ensinar a resistir o mal através do amor e da reconciliação. Essa proposta de Jesus fica bem clara quando ele está pendurado na cruz e ali morre, dando toda a sua vida para nos salvar. E segundo o livro do Deuteronômio, Jesus, ao morrer pendurado na cruz, ele é tido como um maldito de Deus. Vamos ver aqui então, no capítulo 21, nos versículos 22 e 23. Se um condenado à pena de morte for executado e pendurado a uma árvore, seu cadáver não ficará na árvore durante a noite. Tu o enterrarás nesse mesmo dia, porque Deus amaldiçoa quem é suspenso a uma árvore, e não deves contaminar a terra que o Senhor teu Deus te dará como herança. Jesus, então, ao morrer pendurado numa cruz, é tido como um amaldiçoado de Deus. Mesmo sendo justo e inocente, ele foi condenado e crucificado. E na hora da maior angústia, Jesus perdoa os seus algozes, os seus carrascos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 24. E aí nós chegamos no terceiro ponto para ajudarmos a entender esses textos difíceis, ou a terceira chave para abrirmos este cadeado difícil para entendermos melhor a Bíblia, que são os contrapontos da Bíblia. No próprio livro do Deuteronômio nós temos esses dois lados, como a vida, a morte, a bênção, a maldição. O autor, ele não determina para as pessoas, mas ele leva as pessoas a fazerem uma escolha, a tomarem uma posição. É como se perguntasse: de que lado você está? O autor, ele deixa em aberto para que o leitor possa fazer e descobrir o caminho a seguir. Essa é uma proposta do pensamento hebraico, é uma metodologia que se usa, pois nos ajuda a superar uma leitura fundamentalista da Bíblia, que absolutiza o texto. Portanto, nenhum texto é absoluto. Ele tem um espírito próprio, em que nós devemos entrar nesse contexto com os olhos de Jesus, ler a realidade e trazer para a nossa vida. Senão, nós vamos cair no erro da lei do talião. Cortou a mão, vai receber a mão cortada. Furou o olho do teu irmão? Pois vai ser furado o seu olho também. O livro do Deuteronômio, então, ele sugere esta pedagogia, colocando lado a lado duas opções, em que ele nos motiva a tomar a decisão melhor. Mas a decisão é nossa, a decisão é do leitor, como no capítulo 32, que fala: coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele não determina que você deve escolher esse ou aquele caminho, mas ele sugere para que escolhamos o caminho que vai nos trazer a felicidade. Assim, a partir da proposta de amor e generosidade e gratuidade de Jesus, também podemos elencar outros textos do Deuteronômio que trazem a proposta do amor gratuito. Eis uma lista desses textos que
falam do amor e nos mandam esquecer um pouquinho o medo que tanto nos impede de amar e sermos mais generosos. Olha o capítulo 4, versículo 37, o que diz: porque amava vossos pais e escolheu seus descendentes. Ele, em pessoa, te tirou do Egito com grande poder. E no capítulo 6, versículo 4, diz: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. As palavras que hoje te digo permanecerão em tua memória, e tu as colocarás aos teus filhos, e falarás dela, estando em casa e a caminho, deitado ou de pé. No capítulo 7, versículos de 7 a 9, diz assim: se o Senhor se enamorou de vós e vos escolheu, não foi por serdes mais numerosos que os demais, porque sois o povo menor, mas por puro amor a vós, para conservar o juramento que fizeram a vossos pais. Por isso o Senhor vos tirou do Egito com mão forte e vos resgatou da escravidão. Assim saberás que o Senhor teu Deus é Deus, um Deus fiel, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, que mantém sua aliança e seu favor por 1000 gerações. No capítulo 10, versículo 12 seguintes, diz assim: agora, Israel, o que exige de ti o Senhor teu Deus? Que respeite o Senhor teu Deus, que siga os seus caminhos e o ame. Que sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a alma. Que guarde os mandamentos do Senhor teu Deus e os mandamentos que eu te ordeno hoje para o teu bem. No capítulo 11, versículo 1, fala também deste amor. Amarás o Senhor teu Deus, guardarás as suas ordens, seus decretos e mandamentos, enquanto durar tua vida. E olha o que diz no capítulo 11, versículo 18. Veja que bonito. Colocai essas palavras no coração e na alma. Atai-as aos pulsos como um sinal. Colocai-as como sinal em vossa testa. Ensinai-as aos vossos filhos. Falai-lhes delas, estando em casa e a caminho, deitado ou de pé. Olha o capítulo 15, versículo 11, que bonito, Deus pedindo para sermos mais solidários. Nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, abre a mão a teu irmão, a teu pobre, a teu indigente da tua terra. E no capítulo 28, dos versículos de 1 a 8, fala bastante das bênçãos que Deus quer nos dar. Que Ele não cansa de derramar sobre o seu povo. Assim, o livro do Deuteronômio é um conjunto de comentários que pode ajudar as gerações futuras a compreender o que significa manter-se fiel à aliança com Deus, estando sempre de acordo com a sua vontade. E é assim que a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, não basta conhecer a história, é necessário praticá-la para mantê-la viva e atual. Isso é ser fiel à tradição que recebemos, ou seja, não apenas um livro, mas, sobretudo, o fundamento para a história. A segunda geração deve ter na consciência de que a tomada da terra prometida foi sonhada e acalentada por gerações passadas, que também colaboraram para a sua realização entre momentos de fidelidade e de infidelidade. Mas a permanência nesta terra, na terra que corre leite e mel, dependerá exclusivamente da fidelidade de cada geração. E assim, o Deuteronômio, ele sintetiza o que é fundamental para a fé
de Israel e os elementos éticos que devem caracterizar, dar uma identidade para o povo. Esse livro que nós estudamos e lemos com o maior carinho e cuidado é um livro rico teologicamente, sendo considerado um testamento de Moisés para os herdeiros. E esses devem respeitar as cláusulas e manter-se fiéis à aliança estabelecida por Deus. E agora só temos a agradecer. Agradecer a você que se disponibilizou esses dias para acompanhar, para partilhar um pouquinho nos comentários ou para enriquecer a sua comunidade com alguma reflexão neste mês da Bíblia, com o livro do Deuteronômio. E assim, a partir de Jesus, nós, olhando o livro do Deuteronômio, queremos então desejar a cada uma a vida, a bênção, a felicidade, pois o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ficamos por aqui, mas na vida a palavra continua nas nossas comunidades, nas nossas celebrações, encontros e reuniões, pois ela é luz do nosso caminho. Fiquem com Deus. Tua palavra é a palavra do Senhor. Depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.